Você já viu uma editora de vídeos que trabalha editando conteúdos de redes sociais e que não tem tempo de produzir o seu próprio conteúdo? Oi, eu sou a Sam Teixeira e você está assistindo ao meu podcast, o QG, onde eu falo sobre qualquer assunto que me dê vontade de falar. Talvez seja interessante para você, talvez não, mas é o que temos para hoje, Brasil, então vamos lá, vamos começar. Agora você me pergunta, nessa história toda de produção de conteúdo, por que você deveria produzir o seu conteúdo? E eu te respondo que, em média, 66% da população brasileira está presente ativamente em redes sociais como Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Então, essa é uma boa oportunidade de mostrar o seu trabalho. Para minha sorte, eu comecei minha trajetória como editora produzindo conteúdo lá na faculdade de Direito, lá em, sei lá, 2010, 2000, lá vai bolinha. Só que o meu processo de produção desde lá nunca foi uma prioridade, né? Então eu sempre produzia e parava por muito tempo e voltava, e assim ia. A verdade é que eu nunca coloquei a produção como prioridade. Na época do direito, finalizar a faculdade era a minha prioridade. Quando eu terminei a faculdade, me estabelecer como advogada era uma prioridade. E aí eu comecei a trabalhar, e trabalhava muito no direito. Eu não tinha tempo para gravar vídeo, nem para pôr muito esforço nisso. Eu migrei para o audiovisual e, mesmo estando na área, eu ainda não tinha tempo de fazer minhas próprias coisas, porque eu também estava produzindo para os outros, né? Eu tentava produzir conteúdo para mim, mas me gerava um esforço tão grande, porque eu queria fazer para mim a mesma qualidade que eu faço para os meus clientes, né? Muito justo. Não só porque também seria meu portfólio, mas porque eu migrei para o audiovisual porque eu amo criar conteúdo. Criar conteúdo em vídeo era o meu hobby na época da faculdade de Direito, que eu transformei em trabalho. Então, sempre que eu tô cansada, eu quero criar um vídeo. Eu quero expressar, eu quero produzir, eu quero fazer isso por mim. E aí, em 2023, eu falei que eu ia produzir conteúdo e tal, e eu fui lá e eu tentei tanto que o último episódio desse podcast, o podcast passado, foi uma das tentativas. Ele foi gravado lá por volta de setembro de 2023 e só veio ao ar agora, em 2024. E isso aconteceu porque eu me dei conta de uma coisa: eu sou a equipe dos outros, mas eu não tenho equipe. E o que isso quer dizer? Quando a gente precisa fazer tudo sozinho, a caminhada é bem mais árdua. E produzir conteúdo de qualidade, com constância, sendo que produzir não é o seu ganha-pão, pode ser desafiador. Eu faço os vídeos dos meus clientes tentando dar o meu melhor, porque isso é o meu ganha-pão. Eu sou a equipe deles, auxiliando para que eles cresçam mais rápido. Mas eu não tenho equipe. Então vai ser mais difícil mesmo para mim sozinha, para fazer isso dar certo. E eu preciso tirar o atrito e buscar o meu MVP. Eu falei sobre tirar atrito no último episódio, que é basicamente fazer com que a produção se torne uma produção mais fácil, até que vire um hábito. Vocês se lembram? Estão ligados? Quem não assistiu, vai lá no último episódio assistir. Porque quando eu penso no trabalho que dá, montar toda uma estrutura, montar todo um roteiro, montar toda a gravação, editar tudo isso num formato de excelência, sem ter nenhum retorno imediato, uma baita de uma preguiça, Brasil. E como eu não tenho uma equipe para fazer esse retorno aparecer mais rápido, eu entendi que para funcionar, para eu criar o hábito, para colocar isso como uma atividade constante para mim, ele precisa ser mais fácil até eu me acostumar a fazer, até eu entrar na rotina, sabe? Até ele virar um hábito e virar uma coisa corriqueira. Foi aí que eu resolvi voltar com esse podcast que você fala. O podcast é um conteúdo que eu produzo desde a época da faculdade de Direito. Sim, naquela época ninguém botava fé em nada de internet, nem rede social, nem nada disso. E eu ficava tentando, em vão, evangelizar todas as pessoas com a palavra da internet. Eu falava para as minhas amigas de blog, das redes sociais, falava com os meus conhecidos de produção de conteúdo. E eu achei uma pasta do Drive de 2017, estava fuçando lá, e achei alguns roteiros e algumas gravações de podcasts meus. E eu sempre achei que o podcast é uma mídia sensacional, porque o podcast era uma mídia que era fácil de produzir, porque era só áudio, sabe? Então você podia sentar na sua cama, debaixo de um cobertor, de um edredom para melhorar o áudio e gravar você falando alguma coisa. Era uma coisa de fácil produção e de fácil consumo também, porque só captava um dos sentidos. É só a sua audição. Então você só ouvia aquilo e podia juntar com outra tarefa repetitiva, né? Era mara, velho. Você não tinha que pensar em cenário, em figurino, em maquiagem. Só que hoje em dia o podcast não é mais podcast. Ele virou videocast. Então as pessoas agregam mais um sentido
que é a visão, e até mesmo como forma de retenção da atenção do espectador, né. E essa virada do podcast para o videocast, para mim, só colocou mais atrito no processo, não vou mentir, porque uma coisa que era para ser fácil de produzir, agora tem que pensar em 500 outras zilhões de variáveis para fazer uma coisa minimamente aceitável, né. Vamos analisar aqui como a gente vai tirar atrito. Primeiro, a primeira coisa que eu preciso pensar para poder produzir é descobrir que tipo é esse de podcast que eu faço, né, porque existem trilhões de tipos de podcast. Tem um estilo que é tipo radionovela, que na época do teatro, eu era doida para fazer, eu ficava enchendo o saco dos meus colegas, mas ninguém me dava muita moral para isso, então acabou nunca acontecendo, mas eu acho que seria sensacional, que é tipo uma historinha que você narra, que você conta, mas tem efeito, tem voz, tem enfim, tem podcast de conteúdo jornalístico, tipo jornal e do informativo também. Outro dia mesmo minha irmã me indicou um que era sobre mitologia, ele falava das mitologias existentes no mundo, tipo egípcia, grega, nórdica, muito interessante. E tem o podcast de entrevistas também, que é o que está mais em alta atualmente. Todo mundo quer entrevistar todo mundo, Brasil. Mas a depender de cada tipo de podcast, você tem mais ou menos atrito. Por exemplo, alguns precisam de pesquisa, outros precisam de uma edição aprimorada, com vários efeitos sonoros, e outros dependem da agenda dos convidados. Então, o que eu pensei? Eu pensei que, para mim, seria mais fácil montar um podcast só comigo mesmo, onde eu falaria sobre alguma coisa que eu quero falar, alguma visão que eu tenha sobre a vida, o universo e tudo mais, sobre alguma coisa específica. Enfim, a ideia era tirar o atrito, deixar mais fácil. Então, eu pensei que a fase 1 seria pensar em tema e roteiro. Eu meio que já tinha tudo na cabeça, tá? Geralmente, eu só pegava o celular, falava comigo mesma no áudio, no WhatsApp, né? Falando sobre aquele tema. Depois, eu pegava aquele tema, transcrevia, organizava as ideias e já passava para a etapa 2, que é a etapa de gravação, né? E aí, para gravação, eu resolvi o quê? Eu resolvi que eu ia emendar que toda vez que eu fosse gravar um conteúdo para um cliente, eu iria gravar um episódio de um podcast para mim. Porque já estava tudo pronto aqui, Brasil, ó. Tudo pronto. Cenário, eu só fiz mudar alguns elementos, mudar alguma coisa aqui de maquiagem, para ficar mais a minha cara e não a cara do cliente. Mas então é só gravar, já tá tudo aqui. Menos atrito, né? Mas deixa eu te contar que gravar é a parte mais fácil da coisa. Eu lembro que quando eu fazia a cobertura de eventos nerds aqui na cidade, a gente tinha um canal, né? Eu tinha um canal com meus amigos, onde a gente ia nos eventos, fazia toda a cobertura, filmava tudo, entrevistava a galera, e depois a gente publicava, né? A gente botava no canal no YouTube e no site também divulgava esses eventos, né? Aí montava um vídeo de cobertura do evento, lançava para o público, era bem legal. Mas a parte da gravação em si, para mim, era mais simples, porque apesar de ser bastante cansativa, era só um momento, você tá lá, gravou, acabou. A edição eu já acho um pouco mais demorada, porque ela tem várias etapas, aí você vai fazer a decupagem, você vai fazer correção de cor, correção de áudio, aí você pensa na trilha sonora, você vai pensar nas imagens de apoio, você vai pensar também em efeitos sonoros, você vai pensar também se você quer legendar ou não, e o podcast ainda tem um porém, que são os cortes. Então tem muito mais área de atrito. E eu fui pensar quais são as peculiaridades de edição do meu tipo de podcast. Então, meu podcast sou eu falando para a câmera sozinha. Então, qual seria o meu MVP? Eu já falei de MVP aqui, não expliquei o que é. MVP é o mínimo produto viável, ou seja, qual é a coisa mais básica, mais simples que você pode produzir que esteja ok, sabe? Mais ou menos essa é a ideia. É a versão mais enxuta de uma solução, de algum projeto, de qualquer coisa, é a versão MVP, sabe? Então, a versão mais enxuta desse podcast seria eu cortar algumas partes que não funcionam. Então, eu não ia colocar coisas como, música de entrada, uma vinheta, efeitos sonoros, transições, nada disso. Porque eu não quero? Não. Porque eu não sou capaz? Também não. Porque a ideia é evitar atrito, é não delongar o processo, deixar ele rápido e fácil. Bem na pegada do antes feito do que perfeito, sabe? E um dia a gente chega no perfeito. Vamos subindo cada degrau, cada etapa por etapa, né? Tá ligado já nesse assunto. Só que o que acontece é que quando você tem um material bruto de podcast, você precisa assistir para saber onde é que você vai ter que cortar, né? O que é que você vai ter que tirar. Você minimamente tem que assistir o seu podcast. E o quanto mais longo for o seu material bruto, mais tempo você vai gastar para editar. Então foi aí que eu me lembrei de uma ferramenta que, quando surgiu, eu vi primeiro num editor de vídeos, num programa de edição chamado Descript,
E aí depois a Adobe trouxe, copiou do Descript e trouxe pra galera, que é a edição por texto, que basicamente o programa, ele faz uma transcrição do que foi dito no seu vídeo, né, e você consegue basear no que você lê. Então você pode simplesmente ler e cortar os pedaços ali. E isso é uma solução tremenda. E eu me lembrei que eu tinha essa possibilidade, e essa possibilidade de edição por escrita, eu acho que permite mais 2 outras coisas, né, que é que o programa de edição de vídeo, ele geralmente consegue, além de transcrever o que você está falando, né, consegue perceber pausas. Ele sabe quando você está falando, então ele sabe quando você não está falando. E ele também consegue, já que ele escreve o que você está dizendo, né, ele sabe que palavras você está dizendo e quais são repetidas. Quais são aquelas negócio de né, tá, sabe? Muitos programas têm esse recurso e eles têm cadastrado já essas palavras que são palavras de repetição, né? E eles permitem que você simplesmente exclua essas palavras. Eles fazem um corte para você. Então é isso, você já tem uma diminuição gigantesca de tempo que você teria de assistir tudo, milimetricamente falando, e aí você vai mandar ele tirar essas pausas, manda ele tirar essas palavras de preenchimento, e você já tem uma pré-decupagem ali bonitinha. Depois você vai assistir para ver o que é que tá coeso, para ver se os cortes estão bem feitos, o que é que você precisa ajeitar e tal. É para ver se tem alguma outra coisa que não é relevante, que você possa querer retirar, mas já dá uma boa ajudar, né? Só o que acontece? Acontece que você vai ficar com o vídeo todo picotadinho, né? O que para redes sociais é ótimo, Brasil. Vários clientes me pedem, tira todas as minhas pausas. E antigamente eu fazia esse trabalho manual. Gente, era um trabalho, viu? De realmente cortar pausa por pausa. Agora com a edição por texto é muito mais prático. E aí fica um vídeo meio puladinho, né? Ele atende a proposta de agilidade das redes sociais, só que esse monte de corte pode fazer o áudio clipar em alguns pontos. O que é áudio clipar? Gente, vou te explicar. É quando ele dá uma estouradinha, ele dá um ruído entre os cortes. E como é que a gente resolve isso? Eu fiquei pensando, tá, picotou todo, agora eu vou ter que sair olhando pedaço por pedaço para ver onde clipou, para poder botar. Gente, cadê a facilidade? Eu tô vendo mais atrito. E aí eu lembrei que tem um efeito de transição do áudio que faz toda a diferença na hora do seu vídeo. E você tem como colocar no vídeo todo, apertando um simples botão. Na verdade, são 3, é uma tecla de atalho. E foi basicamente assim, Brasil, que eu criei o último episódio desse podcast. Para mim, essas 2 ferramentas de edição por texto e esse efeito de transição de áudio são simplesmente 2 ferramentas que são básicas e essenciais na edição de qualquer podcast. Pelo menos meu, do meu estilo, do meu formato. E foi basicamente assim que o último podcast foi feito. Ele ficou perfeito? Não ficou, não. Dava para ter melhorado em diversos aspectos, às vezes me dá uma ginja, assim, eu vou reassistir, eu penso, aqui, mas a gente pensa o quê? Foco. Qual é o nosso foco, Brasil? Produtividade. Ter um resultado final ali. O nosso foco não é perfeição. Então, produzir uma coisa minimamente aceitável no menor período de tempo possível, tá feito. Missão cumprida. Foi o meu MVP, foi o meu último episódio. Provavelmente esse também. Não sei ainda. Mas para ser mais efetiva ainda, porque eu falei antes, lá no início, para você que o podcast ainda tem os danados dos cortes, né? Porque o podcast é um conteúdo mais longo. Você usa os cortes para suprir demandas de redes sociais mais curtas. Então a galera vê aquele cortezinho ali, curte e tal, deixa eu assistir o podcast inteiro e vai para uma demanda mais curta. Geralmente é assim, do curto para o longo. Mas enfim, essa é a minha dica de hoje para você. Se você quer produzir qualquer coisa em relação ao conteúdo e não tem uma equipe para ir mais rápido, comece a pensar no seu mínimo produto viável. Depois que você começar a ficar mais fácil, que começar a ficar mais prático, mais automático, você vai subir no nível até você chegar na sua melhor versão. E é isso. Esse foi o podcast de hoje. Eu vejo vocês no próximo podcast. Quase não sai. Beijos. Tchau!